Você finalmente consegue realizar o sonho de ter as chaves da sua casa própria em mãos. Chega o primeiro boleto, você paga com todo prazer. Depois do terceiro, quarto, quinto, décimo boleto, você já pagou milhares de reais. Você vai ver seu saldo devedor no banco e percebe que não mudou praticamente nada. Parece que você está correndo uma esteira, você está gastando uma super energia, você está gastando um super dinheiro e parece que não sai do lugar. Se você já está no financiamento e sente esse frio na barriga, ou se você está planejando entrar em um financiamento, esse vídeo aqui é para você. Porque eu quero te mostrar como que funciona o financiamento, quais são as diferenças das tabelas que existem, e eu quero te mostrar uma conta simples, com simulações para você entender que não, o financiamento não precisa ser um erro na sua vida. Então, vamos lá. Para a grande maioria dos brasileiros, o financiamento é a única chance de ter um imóvel próprio e realizar um grande sonho do brasileiro, que de fato é comprar uma casa. E não, o financiamento não é o problema, mas sim uma ferramenta que você pode ter para fazer essa compra. O grande problema é você entrar em um financiamento sem entender de fato as regras do jogo, como que ele funciona e como que você pode usar todo o jogo, todas as regras ao seu favor e não somente ao favor do banco. O que você precisa entender? O que é um financiamento? É literalmente você estar pedindo dinheiro emprestado para alguém para comprar uma coisa que você ainda não pode comprar. Então você quer comprar uma casa, o banco tem o dinheiro para te emprestar e ele te empresta o dinheiro para você comprar essa casa. E aí, claro, já que ele está te emprestando uma quantia, nada mais justo do que ele cobrar uma taxa sobre isso, que é o famoso juros que o banco cobra. Só que quando você senta numa mesa de um banco, já começam várias questões que dificilmente você, que nunca teve contato com finanças, vai entender. O banco ele vai normalmente oferecer dois caminhos. Um é a tabela Price e um é a tabela Saque. Vamos entender o que são elas e quais as diferenças das duas. A tabela Saque, ela significa Sistema de Amortização Constante. Visualmente, o que você enxerga nessa tabela? Que as primeiras parcelas são muito mais altas e as últimas são muito mais baixas. É como se você estivesse descendo uma escada a cada parcela que você paga. Isso acontece porque a parcela fixa que você paga, ela é constante, porém os juros que vocês pagam começa alto e vai diminuindo com o tempo. Visualmente, a tabela Price parece ser mais vantajosa. Ela parece trazer um conforto maior, afinal você não vai estar pagando uma parcela tão grande logo de início. Mas é aquela história, nosso cérebro nos engana e gosta de prazeres imediatos. E nem sempre essa tabela Price vai ser mais benéfica do que a Saque. Isso porque, já que a tabela Price mantém todos os valores das parcelas iguais, significa que os juros nos inícios são muito maiores e o saldo devedor que você está quitando é muito menor. Ou seja, na tabela Price você vai pagar muitas e muitas parcelas e você vai olhar o seu saldo devedor e não vai ter mexido em praticamente nada. As primeiras parcelas normalmente são só juros. E o que isso interfere no seu bolso? Normalmente, entendendo que existem exceções, é claro que existe, mas a tabela Price costuma ter mais juros do que a Saque. Isso vai fazer com que, se você optar pela Price, normalmente você vai estar pagando mais. Então, se você sentar na mesa de um bancário e começar a explicar tudo isso, você atente no valor total que você vai pagar no final. Faça a comparação da Saque e da Price. E antes de entrar no próximo passo, que eu vou te mostrar números reais e a estratégia para quitar isso mais rápido, eu queria saber de você. Você que está querendo entrar no financiamento ou você que já está no financiamento, o que mais te assusta? É sua desorganização financeira que você está tentando ajustar ou de fato é essa dívida de longo prazo que você está assumindo? Quero entender um pouco mais. Agora que a gente entendeu todo o funcionamento de um financiamento e a gente entendeu as diferenças da tabela Saque, da Price, vamos falar de números. A primeira coisa que você precisa entender de números. Se você for financiar um imóvel, entenda que no final de 30 ou 35 anos, que são prazos comuns, você vai estar pagando em torno de 3 imóveis. Se você entrar num financiamento de mais ou menos 350 mil reais, o seu financiamento lá no final vai estar girando em torno de 1 milhão e 100. É via de regra visando os juros altos que a gente tem hoje. Se os juros abaixarem, vai ser um pouco menos. Se os juros subirem, vai ser um pouco mais. Mas via de regra, você sempre vai pagar 2 a 3 imóveis. E além de entender que você vai pagar mais imóveis por um só, você precisa entender que o prazo é muito longo. Normalmente, os financiamentos são feitos de 360 a 420 meses. Então, é uma dívida que você vai assumir praticamente por toda a sua vida adulta. Se você tem 25 anos, 30 anos, você vai terminar de pagar sua casa com 50, 55, 60 anos. Então, de fato, entender que é uma dívida de longuíssimo prazo. E é justamente isso que normalmente assusta. Juros altos e por muito tempo.
Como que a gente pode fugir disso? Utilizando a estratégia da amortização. O que acontece quando você usa a estratégia de amortização? Basicamente, você está se livrando totalmente dos juros. O que eu quero dizer com isso? Quando você pegar uma tabela de um financiamento, digamos que você vai pagar R$ 4.000 a sua parcela na tabela saque. As suas primeiras parcelas, você vai reparar que R$ 800 é para amortizar o saldo devedor, ou seja, é para quitar do saldo de devedor, e os 3.200 é para juros do banco. Isso, conforme eu disse no início do vídeo, vai diminuindo. Mas você vai reparar na sua tabela que lá no mês 400 ainda vai ter parcela e juros. Quando você decide amortizar, ou seja, antecipar algumas parcelas, você está eliminando totalmente os juros. Porque você está devolvendo um dinheiro para o banco. Você está falando, ó, banco, eu te emprestei, você me emprestou um dinheiro, eu estou pagando juros sobre isso, mas eu tenho um dinheiro extra. Então eu quero te devolver o que eu tenho e você não vai cobrar juros para mim, ou pelo menos vai ser um pouco menor. E é justamente isso que acontece. Então o poder de amortizar é muito grande. E aqui entra algumas estratégias que as pessoas costumam sofrer um pouco. Por quê? Existe uma cultura que para amortizar tem que ser o mesmo valor de uma parcela. Então você começou pagando 4.000 e aí você precisa de 4.000 para amortizar um a um. E é de longe isso. Se você quiser amortizar com R$ 100, você consegue. Se você quiser amortizar com 500, você consegue. Se você quiser pegar o 13º das suas férias e amortizar, você consegue. Então, você não precisa focar no valor da parcela. Afinal, imagina que você é uma família que ganha R$ 10.000, já está com financiamento de 4.000. Você precisa pegar 4.000 para amortizar, a 8.000 da sua renda, seria impossível. Então aqui eu vou passar 3 simulações para vocês verem o poder da amortização. Imagina que você é uma família que ganha esses R$ 10.000 que eu usei de exemplo e vocês decidiram que vai pegar todos os 13º da família e utilizar para amortizar o financiamento. Fazendo algumas simulações aqui, seu financiamento de 420 meses cairia para 145 meses. Vocês teriam uma economia aí de aproximadamente 275 meses. Estamos falando de quase 20 anos. Agora fazendo uma outra simulação, imagina que vocês realmente vão pegar esse 13º e além do 13º, vocês receberam um aumento ou estão fazendo alguma renda extra e vão utilizar R$ 500 por mês para também amortizar todos os meses. Os seus 420 meses cairiam para 106 meses. Ou seja, menos de 10 anos. E por fim, a última simulação que eu fiz aqui, imagina que vocês usam o 13º, que é uma excelente estratégia, e além do 13º, vocês pegam R$ 1.000 todos os meses. Os 420 meses cairiam para 7 anos, aproximadamente 83 meses. Mas é claro que para você utilizar toda a estratégia do 13º, que é uma excelente estratégia, todo o restante precisa estar muito alinhado. Afinal, muitas famílias utilizam o 13º para pagar IPVA, IPTU, seguro residencial, seguro do carro e afins. Então, de fato, tudo precisa estar muito alinhado. E se você quer uma ajuda para alinhar tudo isso, aqui na descrição tem um link para o meu formulário para o planejamento financeiro comportamental. Basta você responder lá, eu mesmo vou te chamar para a gente marcar uma reunião e entender como eu posso te ajudar a organizar tudo isso e fazer com que seu imóvel realmente seja seu daqui 10 anos, pelo menos. Conquistar a sua casa não deveria ser um peso na sua vida, deveria ser motivo de alegria. Então, utilize essa estratégia. Agora que você entendeu como funciona todo o jogo do financiamento, você pode ter um imóvel seu em menos de 10 anos. Isso é incrível. E se ainda você quer mais passos práticos, como eu disse, para se organizar, também te indico a assistir esse vídeo aqui.